Salve, salve meu Brasil, salve, salve mundo, muito boa noite para geral, a você que está chegando, muito bom dia, muito boa tarde a você que está nos ouvindo e a você que está nos assistindo gravado também. Estamos iniciando mais uma live Nós por Nós e hoje, 23 de março, não existe coincidência, não existe por acaso, hoje é o dia em 1885, que nós tivemos o primeiro jogo de futebol feminino registrado pela maior entidade de futebol, que é a FIFA. E hoje eu tenho o prazer de conversar com a primeira mulher que eu tive contato, que foi jogadora na categoria de base, ela foi jogadora universitária e foi jogadora profissional, Dulce Davi. Enquanto a Dulce não chega e você já está presente comigo neste lugar, clique neste aviãozinho aqui e convide, hoje, já que é especial, vamos convidar 10 convidados. Alô Everton, já chegou com esse papo de vanvan, né meu parceiro? Vamos convidar 10 aí, rapaziada. Eu estou convidando os meus 10. Vocês, por favor, convidem os seus 10 e vamos lotar essa live, porque hoje o bate-papo vai estar sensacional. Como eu já disse, hoje é com uma jogadora profissional de futebol de base, futebol universitário e futebol profissional. Hoje o papo, promete demais. Lembrando a você que a live Nós por Nós está disponível em podcast também. Então vou deixar o link. Assim que terminar essa live, ela fica disponível no perfil e logo após ela fica disponível também na sua plataforma de streaming. Nossa convidada já chegou. Já mandei a solicitação aí. Quem estiver chegando, rapaziadinha, clica aqui no aviãozinho, convida aí 5, 10 amiguinhos, vamos lotar, porque hoje a resenha promete e vai ser sensacional. Hoje nós temos muita coisa para falar, a carreira dela é extremamente extensa, uma carreira extremamente vitoriosa, e tem muita coisa para a gente comentar sobre o futebol feminino, curiosidades que eu tenho e que vocês... Aí, Dulce Davi, boa noite! Tudo bem, Wanda? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Eu que te agradeço pelo aceite, agradeço, né, que já foi de prontidão. Já disse a você pelo WhatsApp, preciso dizer aqui novamente que é uma honra poder falar com você. É um prazer enorme falar com alguém que eu admirei, que eu fui fã, assim como você. Dulce, por gentileza, como é de praxe aqui na nossa live, para aqueles que não te conhecem, apresente-se, por favor. Boa noite a todos. Mais uma vez, boa noite, Evandro. Obrigado pelo convite aí, de muitos anos. A gente se conhece desde pequeno, né? E meu nome é Dulce, tenho 39 anos, sou zagueira, atleta profissional de futebol feminino. Tenho algumas passagens por alguns clubes grandes de São Paulo, né? São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Portuguesa. Aí tive a oportunidade de jogar 2 torneios internacionais por uma outra seleção, né? E uma Copa do Mundo. E eliminatórias de Olimpíadas de Londres e do Brasil. Legal. Agora, todo convidado se apresenta meio assim, agora eu farei a minha apresentação. Essa é a Dulce, Dulce Davi, como eu disse no início da live. Foi a primeira jogadora que eu tive contato, né? Contato de ver, de meio de longe, né? Ver a evolução desde a época da base. Ela morava na rua onde minha avó morava. Então eu vi a Dulce com uniforme de faculdade, eu vi com a Dulce com uniforme de times. Acompanhei de longe a carreira da Dulce. Então essa é a jogadora que tem mais de 20 anos de carreira, já disputou Copa do Mundo, jogou pelos 3 grandes da capital, né? Mais os 3 grandes da capital, né? Palmeiras, Corinthians, São Paulo, mais a Portuguesa, por que não? Entre outros clubes. E uma zagueira excepcional. Se você ainda não assistiu os vídeos dela, corre lá no YouTube para assistir, porque vale a pena. E Dulce, mais uma vez, muito obrigado.
A você que está chegando, clica no aviãozinho aí embaixo, manda para 5 pessoas, porque o papo está sensacional. Antes de iniciar a primeira pergunta, né, eu fui pesquisar sobre futebol feminino, sobre você e tal, e eu acredito que não existe por acaso, não existe coincidência. E hoje, dia 23 de março, né, é uma data especial para o futebol feminino, porque lá em 1885, segundo a FIFA, foi onde nós tivemos a primeira partida de futebol feminino registrada, lá em Londres. Então, é uma honra poder estar nessa data falando com alguém que tem uma trajetória tão longa aí no futebol feminino como você. Muitíssimo obrigado. Legal até você Dulce, fazer o levantamento da data, porque assim, com a evolução do futebol feminino, as pessoas tendo um pouco mais de conhecimento e buscando a história do futebol feminino, vai abrilhantando cada vez mais. Isso é legal. Parabéns. obrigado. Parabéns a você também, né? Porque hoje é dia especial do futebol feminino e você é um marco dessa modalidade. E aí, quando eu anunciei que eu iria fazer a live com você, muitas pessoas vieram me chamar do bairro. Meu, sensacional, você vai falar com a Dulce e tal. Algumas pessoas que estudaram com você e vieram falar que na infância você já dava show de bola no futebol na escola. Você jogava com a rapaziadinha, né, e tal, com a molecada. E aí, eu, eu quero saber de você lá atrás, né? Porque hoje nós temos televisão, hoje nós temos internet, que aproxima as meninas da modalidade. E aí eu quero saber de você onde surgiu essa paixão pelo futebol e quando você descobriu que você podia jogar bola. Na verdade, a minha paixão surgiu através do meu pai e do meu irmão, né? Eu tenho um irmão que a diferença é de 1 ano e meio de diferença, né? De idade. E eu convivia muito com os dois e meu pai sempre foi muito apaixonado. Ele chegou a ser jogador, mas amador, não foi profissional. Então ele me levava nos jogos, minha mãe ficava brava, que ela não gostava, mas eu gostava, né? Então eu fui vendo aquilo, eu fui vivenciando e aí com o passar do tempo, jogando bola na rua com os meninos, e meu pai foi percebendo que eu tinha uma qualidade. E aí ele começou a acreditar nisso. Então foi na rua mesmo, com os meninos. Antes de entrar na escola, desde pequeno eu já jogava na rua com os meninos e com meu irmão. E aí a cada jogo meu pai falava assim, né, se surpreendia com algumas coisas que eu fazia e aí foi surgindo mesmo. Foi um dom que Deus me deu desde pequenininha. E eu me apaixonei literalmente pelo futebol. Você lembra com quantos anos foi isso, mais ou menos a idade que você tinha quando teve esse despertar? É, assim, eu não tenho lembranças, mas assim, pelo que minha mãe fala, meus irmãos, falam que desde 5, 6 anos eu já pegava bola, meu pai me dava boneco, eu arrancava a cabeça e chutava. São coisas que eu não lembro, né? Mas a minha irmã fala muito isso. Ela fala assim, desde pequenininha você parecia um menininho jogando bola. Então, assim, desde pequenininha eu já tinha... Mas que eu lembro, uma lembrança assim, nos meus 8 anos, eu lembro que eu já jogava com os meninos. Brigava bastante, porque eu queria sempre jogar, não queria sair dos times, eu queria jogar, queria jogar. Essa eu tenho uma lembrança. Mas antes disso eu não tenho. Mas a minha irmã fala, o meu irmão fala, e isso é legal. Legal. E a postura do seu pai foi sensacional, né? Porque eu estava pensando, porque hoje talvez seja um pouco mais fácil, talvez, para as meninas jogarem, né? Para as meninas terem acesso ao futebol. Mas lá atrás, final dos anos 80, começo dos anos 90, talvez não, com certeza tinha muito preconceito com futebol feminino, futebol de homem, coisa para homem e tal. E ainda bem que seu pai pensou pelo lado do esporte, né? Pensou pelo lado não de gênero, mas do esporte e te incentivou a isso, vendo que você tinha qualidade para exercer, né? Porque Sim, se meu hoje o futebol pai. feminino tem algumas barreiras para passar, imagina como que era há 30 anos atrás, né? O meu pai, ele foi essencial. Ele foi essencial. Porque eu lembro que desde o começo ele sempre me incentivou, ele sempre me levava para jogar. Até acabei de ver aqui que tem uma creche aqui próximo de casa ainda, né? E eu e meu pai e meu irmão, todo sábado e domingo, a gente ia lá e jogava contra os times das ruas vizinhas. Então, assim,
ele sempre me incentivou, ele sempre acreditou no meu potencial, essa é a verdade. Legal. Já chegaram aqui a rapaziada que jogava com você lá na creche, né, na Francisco Lippe, que você ali foi uma referência para muitos, né? E é legal essa rapaziada tá aqui, porque alguns daqui já tomaram algum drible seu, já foram zoados por você lá na creche ou na rua, com certeza, na escola. Até mandar um abraço aí pro Hélio, que está presente, ao Tadeu, que era seu vizinho, né, ao Chico, a rapaziada, obrigado por estarem participando. E aí Dulce jogou na creche, 5, 6 anos o pai já viu que você tinha qualidade e tal. Qual foi a sua primeira oportunidade na base? Onde você encontrou a primeira porta? Como que você entendeu? Entendeu não, né? Como foi seu primeiro acesso com um time mesmo, né, de base? Então, o meu primeiro contato com o clube foi quando, em um desses jogos na creche, tinha uma menina que jogava e jogava muito bem, a Patrícia. E ela jogava em time profissional, que na época era o Saad, né? E aí ela sempre falava, por que você não vai lá, faz um teste? Só que era time de futsal, tinha um campo também, que tinha jogadores da seleção, mas era mais difícil, né? Jogadores mais experientes, jogadores de seleção, e eu era muito novinha. E aí ela falava pra mim, falava assim, por que você não faz um teste? E eu achava que era brincadeira, porque eu só via menino jogando futebol, não via menina. Eu falava, só tem eu e ela, que time que vai ter, né? E aí meu pai, folheando um jornal um dia, ele viu um, uma notícia, né, falando sobre peneiras de futebol feminino, e aí ele viu exatamente esse clube que ela tinha comentado. E aí eu falei, pai, a Patrícia comentou comigo. Ele falou, filha, por que você não vai lá? Vai lá, eu te levo lá, vai lá fazer um teste. Aí eu falei, tá bom. Só que aí nisso eu já tinha um processo, já tinha jogado no Capra, já tinha jogado aqui em cima no Copa 70, que também fazia parte do Capra, que a gente treinava lá. Então, assim, eu já tive uma experiência bacana, né? E aí, quando eu fui para lá, eu fiz um teste de futsal e passei. Aí, a partir dali, foi em 95, 96, que eu comecei a ter o primeiro contato com o time profissional. Legal. É bom mencionar isso aí, porque algumas pessoas não acreditam, né? A Dulce passou pelo Capra, o projeto social lá do Parque Rodrigues Alves. Ela passou por lá, viu, gente? Respeita, temos jogadores profissionais internacionais que jogaram pelo Capra. Sim, Minha foi muito mãe, importante. minha mãe é mega sua fã, meu pai. Inclusive, no dia que eu fechei com você pra gente fazer a live, ele me chamou, ele falou, Evandro, uma pessoa legal para você fazer a live é a Dulce, você já tentou e tal? Eu falei, acabei de fechar com ela, ele ficou mega feliz, né? Ele é muito, muito, muito seu fã, te acompanha. Minha mãe também, ela sempre comenta, né? Acabou de comentar aqui que é o Ateliê Coisinhas. Ela sempre falou que você é muito educada, muito dedicada e tal. Muito obrigado por esse carinho, esse respeito que você tem por eles também. Eu sou muito grata porque foi a partir daí, né, que foi tudo é um processo, né? E naquela época não tinha essa facilidade que tem hoje em dia, escolinhas, clubes, né? Categoria de sub-15, sub-17, antigamente não tinha. E ali foi uma porta, uma oportunidade que eu tive para crescer, para evoluir, tanto como atleta como pessoa também. Então, para mim foi muito importante. Eu não esqueço jamais do Capra, do Copa 70, do seu Batista, da tia, do tio, que eu chamava tia e tio, né? Por Sim, educação, eu não sim. esqueço mesmo. Eu sou muito grata. Legal. Dulce, aí, pelo que você comentou sobre o Saad, que foi entre 96 e 97, e aí, pelas minhas pesquisas, não sei se a internet está correta ou não, 97 foi quando você conseguiu ingressar na Portuguesa, correto? Isso, isso. Eu E fiz aí um foi campeonato. base ou já foi para o time profissional da Na Portuguesa? Portuguesa foi profissional. Aí eu cheguei a disputar um campeonato brasileiro, que foi o primeiro ano que a Portuguesa disputou. Fui vice-campeã brasileira com a Portuguesa. E aí teve uma Copa Primavera, na época, que eu disputei também. Foram os dois campeonatos que eu disputei pela Portuguesa. Eu lembro que nessa época, não sei se foi 97, ou se foi um ano depois, que os jogos passavam na TV Bandeirantes. Foi até a época que a Cici jogava no São Paulo, que o futebol 97. feminino começou a dar um up, que foi pós-Olimpíadas de Atlanta, né? Sim. E eu acompanhava e eu lembro de
te ver algumas vezes, de ver você com uniforme na rua, e eu comentava, nossa, uma rua, tem uma jogadora de futebol, a gente tem que assistir, a gente tem que acompanhar e tal. E você era muito novinha para estar no profissional, né? Sim. E como que foi esse boom, assim, você sair da base e de repente você tá no profissional jogando um campeonato brasileiro tendo uma transmissão nacional? Então, eu amadureci muito rápido. E foi uma coisa que, isso foi o mais impressionante de tudo. Porque quando eu cheguei na Portuguesa, sim, eu senti, porque naquela época eu joguei com a Formiga, ou com a Marisa, eram jogadoras de seleção, né? Mas eu sempre tive a sorte de estar trabalhando com as jogadoras mais experientes, então eu consegui absorver muito essa experiência delas. Foi assim, foi um campeonato que trouxe muita alegria, né? Mas uma experiência muito grande, muito grande. Eu aprendi muito com elas, principalmente essa parte de saber lidar, de ser atleta, de saber querer exatamente saber o que você quer, né? Porque você ser atleta é você se abdicar de muita coisa. Então, desde ali de cedo, eu fui aprendendo através delas o que é ser atleta. Legal, é sensacional, é saber aprender, né? E nós já vamos chegar a este ponto. A sua carreira é uma carreira longínqua, né? E se a gente for pensar na carreira de um atleta de futebol do masculino, com 34 a 35 ele já encerrou, né? Sim. Nós vamos chegar neste ponto que você aos 39 você acabou de ser campeã e jogando lá em Brasília, mas nós vamos chegar nesse ponto aí. Isso é preparo, é dedicação, vamos chegar aí. O que eu quero saber, você passou pelo Palmeiras, você teve duas passagens. Então foi uma ali no início dos anos 2000 e depois em 2007, 2008 e o Palmeiras tinha uma parceria, né? Gostaria de saber quais são os dois cenários, né? O cenário do Palmeiras lá no início do futebol feminino aqui no Brasil, que começou a ter uma certa visão, né? 97 até 2000, e aí depois 2007, 2008 com uma parceria, porém, quando o futebol brasileiro feminino começou a não ter tanta visibilidade, né? Como que era a estrutura desse mesmo clube, mas em Dos situações dois anos. diferentes? Então, em 2001, como foi um campeonato, eu acredito, um dos melhores campeonatos fora de 97, né, que a Band televisionou. 2001 foi quando teve o draft, né, da Federação Paulista, que aí os clubes tinham que as atletas tiveram que fazer testes, né? E aí foram separadas por clubes, tudo. E aí o Palmeiras, na época, a estrutura do Palmeiras, no começo eles tinham dado só a camisa, e aí, com o passar do tempo, o diretor que estava à frente do futebol feminino, ele conseguiu algumas regalias, né? Que foram melhores que 2008, porque 2008 só foi uma parceria com uma prefeitura do interior de São Paulo. Então, a estrutura toda era dessa prefeitura. Nós utilizávamos só a marca Palmeiras, né? Então, eu acredito que 2001 a estrutura foi muito melhor, pela visibilidade, por ter televisão, pelo processo todo que foi gerado pela federação. Então, os clubes tiveram que investir. Já em 2008, não. Foi da prefeitura. Foi uma parceria boa, porque a prefeitura dava condições boas, mas não é, prefeitura, mas não é um investimento profissional, é diferente, né? Então, esses foram os dois cenários do Palmeiras, de 2001 e 2008. Certo. E aí eu vi também que você teve algumas experiências na seleção universitária, né? Seleção universitária brasileira. Como que era feito essa convocação? Eram apenas por ser uma seleção universitária? Tinha um limite de idade ou era apenas as atletas que estavam inscritas nas universidades, independente da idade? E quais campeonatos vocês disputavam? Então, eu disputei dois mundiais, né, universitário, 2000 e 2009. Em 2001, eu estava cursando, né, a faculdade, então a maioria das jogadoras que foram relacionadas, né, para esse mundial estavam sim, cursando, fazendo a faculdade. Esse é um critério obrigatório, né?
E só puderam entrar, se eu não me engano, foram duas jogadoras da seleção brasileira principal, que uma delas acho que foi a Rosana, que participou com a gente em 2001. Mas esse é o critério da seleção universitária. As jogadoras têm que estar pelo menos inscritas, né, em algum curso ou cursando, comprovar que faz parte da faculdade, disputar um campeonato brasileiro, um campeonato nacional, para poder para poder ter a convocação. E 2009 também, eu estava na Unip. Em 2001 eu estava na Uni Santana, que eu tive a bolsa, né, através do futebol. E em 2009 eu estava na Unip também, através da bolsa, que tinha uma parceria com o Corinthians. E aí eu participei desses dois mundiais através dessa seleção. Legal. E esses mundiais foram disputados onde? 2001 foi na China e 2009 em Belgrado. Como que é a recepção fora? Como que é você jogar fora, na China, que é um país completamente diferente, Belgrado também, né? Sim. E essa recepção do futebol feminino, a aceitação brasileira, como que é isso? É engraçado que fora do Brasil as pessoas valorizam muito o futebol brasileiro. E o feminino também. Então, assim, eu até me assustei, né, em 2001, porque foi a minha primeira viagem internacional, primeiro campeonato internacional, então, bum, você chega num país, né, daquele tamanho, aí com aquela recepção, né, que é feita, porque a universidade nada mais é que umas Olimpíadas, né? Então, os mesmos procedimentos que fazem as Olimpíadas é de um campeonato universitário, de um mundial universitário. Então, quando você chega lá, você chega numa Vila Olímpica com mais de sei quantos atletas, aí você vai treinar e você vê seu ônibus sendo escoltado, você chega no campo, tem as bolas novas separadas para você treinar, a água, você olha assim, você fala assim, eu tô em outro mundo. Aí você passa na rua, as pessoas, né, sinalizam tudo, aí o pessoal tem lá os livrinhos com os nomes dos atletas, aí o pessoal passa, e fala, às vezes fala seu nome, você é um choque de realidade, né, que você acaba tendo, que é uma coisa que é uma experiência única. É único. Não, realmente deve ser algo absurdo. E aí, dando um salto, né, em 2011 você jogou uma Copa do Mundo, né, pela seleção de Guiné Equatorial. E, meu, eu acho que o sonho de todo jogador de futebol é você pisar seja lá em qual campo, em qualquer lugar do mundo, jogando uma Copa do Mundo, né? Sentindo essa atmosfera. Como que foi o primeiro jogo? Como que foi você pisar no primeiro jogo e você sentir a atmosfera de uma Copa do Mundo? Eu tive a honra, né, o prazer, a satisfação de fazer uma preparação na Alemanha. Então, nós nos preparamos na Alemanha, antes do Mundial. E aí já pude sentir um pouco do calor do que é viver uma Copa do Mundo, né? E o primeiro jogo, eu acho que eu tava mais nervosa do que todos os jogos que eu joguei na minha vida. É uma sensação que eu não consigo descrever. É uma realização de um sonho. É algo que eu acredito assim que todos os atletas eles têm isso, né? Dentro. O meu auge é disputar uma Copa do Mundo. Aí você entrar naquele estádio, você falar, você olhar e falar assim, Deus, eu tô aqui, pai, obrigada. Aí você olha para a arquibancada, você vê uma realidade que você não vê no país onde você pratica a modalidade. E pensar assim, como eu quero que meu país vivencie isso e que traga isso para a modalidade. De ver essas meninas hoje vivendo isso, eu lembro do que eu vivi em 2011. Então é uma coisa que, assim, enquanto não chutei a bola pela primeira vez, eu não conseguia tirar a adrenalina do meu corpo. Mas aí depois foi uma coisa que eu queria parar no tempo para falar, eu quero voltar de novo. Era isso que eu queria te perguntar agora, se você consegue decifrar em qual momento que você sentiu que a adrenalina deu uma baixada, se foi no apito do juiz, se foi na primeira vez que você relou na bola, aquela torcida, em qual momento que você sentiu que você falou, abaixou um Foi, pouco? foi quando a gente entrou para aquecer.
Que aí, quando eu bati na bola, aquecendo, aí eu comecei a sentir que eu tava batendo firme na bola. Eu falei, não tô confiante, não vai sair, não, tá tudo bem, tô firme. Quando eu bati a primeira vez na bola no aquecimento, eu falei, não, saiu. Deu uma relaxada. É, E, e como que foi a experiência de você jogar contra a seleção brasileira? Que isso pra mim deve, nossa, na cabeça deve dar um choque você ouvir o hino do seu país e você jogar contra. Como que é isso? foi um misto de situações, porque assim, meu primeiro pensamento foi, eu queria estar com aquela camisa, eu queria estar defendendo aquela camisa, né? Aí escorreu uma lágrima, porque passaram alguns vídeos, né, antes do jogo, e aí passou um filme da minha trajetória até ali, né? Daí eu pensei, bom, se eu não tô lá é porque Deus preparou algo para mim diferente. Ele tem um propósito para que eu esteja aqui. E aí, quando eu entrei em campo, que começou a tocar o hino, e eu sabia, né, o hino de Guiné Equatorial, eu cantava, eu agradeci a oportunidade que eles estavam me dando e a confiança, que é você trazer alguém de fora, né? Alguém que não nasceu no seu país, que às vezes não conhece a sua cultura, não sabe o seu dia a dia, a sua realidade, e defender o seu país como se fosse o dele. Então ali passou na minha cabeça, não, a minha missão é defender o país que me abraçou. Eles fizeram algo que eu gostaria de ter vivido no meu país, mas infelizmente não tive essa oportunidade. Mas Deus me deu a oportunidade de viver em um outro lugar. Então, é engraçado que em segundos, assim, os pensamentos vêm, passa e a gente depois analisa, né? Então, assim, foi um misto. Antes eu fiquei triste, depois feliz por estar me realizando em um outro país que me deu a oportunidade e acreditou no meu potencial. É saber valorizar o momento e enxergar o lado bom da coisa, né? Porque Sim, você sim, poderia simplesmente ficar triste, aí poderia estar do outro lado e, né, mas não, vamos entender que me deram um escudo para defender, me deram essa confiança, né? Acreditaram sim. na minha capacidade e capacitação. E sensacional. E aí, entrando num assunto mais duro assim do nosso futebol, eu fiz uma live há algumas semanas com um jogador, né? E ele não conseguiu atingir uma Série A do nosso futebol nacional. Chegou ali Série B, Série C, chegou a jogar fora. E aí eu fui também estudar para entender qual era o cenário do nosso futebol. E aquilo que nós enxergamos no futebol que passa na TV não é a realidade do futebol. Aquilo é só a pontinha do iceberg, porque, né, o que está abaixo da superfície é algo muito feio. E aí eu queria, você que pegou a modalidade quando ela deu um boom, depois ficou meio que apagada e agora que está renascendo novamente após os mundiais. Como que você enxerga o cenário atual do futebol feminino nacional hoje? Eu vejo que é algo que não tem mais como voltar atrás, como várias vezes já aconteceu, né? O futebol feminino chega próximo de um mundial, de uma Olimpíada, bum, ele vai, depois ele volta. Não, já não tem mais como voltar. O futebol feminino é realidade no mundo, não é só no Brasil. Infelizmente, o Brasil está atrasado, porque eu vivia falando isso quando eu estava lá em Guiné Equatorial. O Brasil é um celeiro de craque masculino, feminino, e não é só no futebol. E infelizmente, nós brasileiros não valorizamos. A seleção feminina pode montar 3 seleções principais do mesmo nível, mas não é valorizada da maneira que tem que ser. Mas eu acredito que agora está tendo uma evolução muito, muito grande. As pessoas estão sendo mais profissionais. A gente vê aí o Corinthians com um trabalho super bacana, profissional,
sendo referência no futebol feminino. Eu até queria agradecer, eu não sei se o Rodrigo está aqui, o auxiliar do Corinthians, ele entrou aqui na live. Se ele tiver, agradeço, né, por ele estar aqui também, os outros profissionais que entraram aqui, que no final eu quero agradecer também. Mas o que a gente tem que aprender é saber olhar para aquele que trabalha bem e não ter vergonha de te perguntar. Eu chegar e falar, Evandro, o que você faz para que, funcione? E através da tua ideia, eu consegui colocar a minha ideia, entendeu? E crescer junto. Então, o que eu via muito no futebol feminino, não que não tenha, ainda tem, mas muita vaidade, sabe? Ah, eu tenho que ser o melhor, então eu pego todas as meninas boas porque eu tenho dinheiro e deixo o restante lá. Não, vamos equilibrar, vamos fazer acontecer, vamos fazer andar porque todo mundo ganha. Então, hoje eu já vejo isso, porque eu vejo profissionais mais preparados, profissionais buscando mesmo. Então, é isso que está fazendo o futebol feminino alavancar aqui no Brasil. Só que lá fora está muito adiantado. Porque esse é o pensamento lá de fora. Mas eu fico feliz de poder ainda estar vivendo isso dentro de campo. Claro que não vou perdurar mais muito tempo, mas de ver essa evolução, isso me traz felicidade. E é essa linha que a gente tem que seguir daqui para frente. Não andar para trás, vamos crescer junto, vamos fazer acontecer. Ah, o Corinthians é o melhor, é referência. O que eles fazem de diferente? Ah, estrutura, investimento, mas como que a gente faz para investir? Ah, daqui 3 anos? Então, daqui 3 anos, mas vamos fazer a coisa certa, entendeu? Então, mas hoje eu vejo que é realidade, não tem como voltar mais atrás. Se firmou, né? Se firmou. Permaneça. Eu, não é porque eu tô aqui, quem me conhece sabe, até fiz uma pesquisa aqui para saber se as pessoas elas costumavam assistir os jogos ou somente na Copa do Mundo. E eu procuro, porque eu gosto mesmo de assistir. Desde a época lá de 97, eu era super fã da Cici, da Formiga, enfim, de tantas outras que passaram. Eu gosto de assistir e eu vejo que tem sim qualidade, até falar aqui sobre a Ferroviária, que foi campeã da Libertadores. Copa do Mundo, assisto, o Campeonato Brasileiro, sempre que acho algum canal que é difícil ainda, né? Vamos transmitir os jogos, gente, vamos incentivar. Eu lembro que estava tendo jogo em 2019 do Brasileiro e estava com portas abertas no Pacaembu. E eu ia assistir alguns jogos também, né? Sou São Paulino, roxo e tal. São Paulo tava com o time São legal, eu Paulo. ia assistir. É muito bom, cara. E é uma realidade, né, que a gente precisa abraçar e aprender a valorizar. Né? Enfatizando de novo, para você que não estava aqui, o primeiro registro de futebol feminino, ele aconteceu antes do futebol masculino, né? E o futebol feminino ele foi barrado por conta de questões de guerra, e aí veio aquela coisa de futebol másculo, né, de futebol de contato, as mulheres foram proibidas e depois elas voltaram, e hoje estão voltando com força, vamos, né, dar força mais ainda, vamos apoiar porque vale a pena. Você falou sobre profissionalismo. E na sua ficha, você é uma jogadora que não tem uma estatura tão alta assim. E aí você é zagueira. E eu fui olhar os seus vídeos, obviamente, né? E, eu tava até falando com a minha esposa aqui em casa. É da hora porque num desses vídeos seus aí, ele mostra, né, antecipações, interceptações e tal. E você leva vantagem, óbvio que no vídeo só vai ter os melhores momentos, né? Mas, mas a forma que você leva vantagem é muito de quem conhece os atalhos. E aí a pergunta que eu preciso fazer, para uma zagueira de estatura baixa, conseguir antecipar, conseguir sempre se impor mesmo na zaga, dom. É alguma referência de alguém que você assiste, que você gosta de ver? É muito treinamento? Qual que é o segredo? O primeiro eu vou pro dom, eu vou para aquilo que tem coisas que até as pessoas riem quando eu falo, mas tem coisa que eu faço no campo que eu não sei, ó, é Deus que me move em campo. Tem situações que é engraçado, acaba o jogo, ah, você lembra de tal situação? Não. Como assim? Você não lembra, não? Aí eu vou lá ver no vídeo. Ah, verdade, é verdade, eu fiz isso. Então, assim, tem momentos que é Deus que me conduz.
Mas é muito treinamento, é muito treinamento. Eu tive a felicidade também de, durante esse percurso, né, esses anos de futebol, trabalhar com excelentes treinadores e tentar absorver o melhor daquilo que eles me proporcionavam também. Não sou fã de assistir jogos de futebol, não sou, por incrível que pareça. Mas, até esses dias, uma amiga minha, treinadora do União também, ela me mandou um vídeo de uma análise do Pepe, do zagueiro, Pepe, da seleção de Pepe. Portugal, né? Pepe. Pepe. Isso. E aí, tava mostrando o porquê que ele chega em algumas coberturas e mostrando o posicionamento do corpo dele, né? E aí, eu olhando o posicionamento do corpo dele, eu comecei a rir. Porque ainda ela pegou e comentou comigo. Ela falou assim, ó, tá vendo? Tudo é questão de posicionamento, de corpo, né? De ter a leitura, tudo. Aí ela falou assim, isso não lembra alguma coisa? Daí eu pensei, né? Aí eu falei assim, cara, mas é coisa que eu faço em campo. Mas assim, eu nunca me analisei, né? Mas é uma coisa que eu faço e é automático. Mas foram coisas que foram treinadas. Então, por isso que é importante a base. Que aí eu vou entrar num assunto que todo mundo critica o futebol feminino. Ah, o futebol feminino é lento. Ah, o futebol feminino não tem força. Ah, o futebol feminino tem muito erros. Existe sim. Por quê? Porque as meninas não tiveram base. Então, essas meninas que hoje estão na base e estão começando a aparecer, elas vão render frutos daqui 5 anos. Então, leva-se um tempo. Então, trabalho de força é diferente, a força da mulher é diferente do homem. Então, é um futebol diferente. Então, as pessoas, antes de criticarem, procurar saber mais, entendeu? E aí, voltando nesse do vídeo, eu achei engraçado, que aí entra no que você falou, é treino, que sai automático. Aquilo que você faz no treino, no jogo sai automático. É como se estivesse apertando o botão automático e vai. Deixa acontecer. Vai. E em um desses vídeos, ele, ao final do vídeo, ele pega uma partida inteira que você fez e aí ele mostra o seu scout, né? E, meu, eu vou tirar um print com certeza e vou postar aqui porque é algo absurdo. Não erra um passe. Isso é de jogo, não é apenas dos melhores momentos, tá, gente? É o scout lá completo. Não errou passe, não errou bote, não fez nenhuma falta durante 90 minutos. E isso para um zagueiro é absurdo. E aí, quando eu estava fazendo a pesquisa, eu ia te perguntar se você gostava de bater um pouquinho, porque zagueira bate, né? Mas aí você passa um jogo inteiro sem fazer falta, até tirei essa pergunta porque não cabe, né? Não Eu, precisa fazer falta? eu, não, assim, existem as necessidades do jogo, né? Mas eu não sou essa jogadora bruta. Eu sou uma jogadora mais técnica, uma jogadora de tentar ler mais o jogo, né? E no momento certo fazer as intervenções. Então talvez por isso eu faça menos falta. Menos falta, né? Então, mas eu faço falta. Faço falta. Quando é necessário, principalmente, a gente tem que dar uma. Mas não com maldade. Se eu tentar ser maldosa com alguém, eu me machuco. Porque eu não consigo. Porque não Não é é de meu. você, né? Não é. Não, eu não tenho essa característica. E aí, saindo um pouquinho do futebol de campo, pelo que eu vi no Corinthians, em uma das suas passagens, que também eu acho que foi uma parceria, você ganhou futebol de areia. Você ganhou jogando beach soccer. Foi uma Copa do Brasil. Cara, como que é futebol de areia? Porque é um outro, ainda que seja futebol, é uma outra forma de você jogar. Tem muita bola cavada. Como que é jogar o beach soccer? Eu tive a sorte porque nesse final de semana que teve a competição choveu, então a areia ficou bem batida, bem dura. Ficou tipo futsal. Eu falei, obrigada. Porque se do jeito que a gente chegou, né, no resort, onde foi promovida essa Copa do Brasil, e aí quando nós fomos na arena para reconhecer, a areia estava muito fofa. Eu falei, meu Deus. E a gente não treinou em areia fofa, ia pegar os clubes que já, né, tem um pouquinho de malícia ali. Eu falei, nossa. Aí no outro dia de manhã que ia ter o jogo, choveu, ficou retinho. Eu falei, Aí Uf, foi. Aí, mas assim, é pesado, a areia dá uma.
pesa, você tem que ter um pouquinho mais de malícia, levantar um pouco mais a bola. Aí E é um vai outro se virando preparo do jeito que físico der. também, né? É uma preparação totalmente voltada para a quadra ali, para aqueles diâmetros. É um trabalho mais de força, eu acredito, para quem joga futebol de areia, que é muito pesado o campo. E para quem tem muita habilidade. E aí foi campeã, levantando a taça com a camisa forte do Corinthians. Aí eu vou fazer uma pergunta. Você já está numa fase da sua carreira que a gente já pode falar. Qual que é o seu time de coração? Meu time de coração sempre foi o Santos. E o único clube que eu não defendi. E eu tive a oportunidade, mas eu escolhi jogar no Palmeiras Na primeira passagem ou na segunda? na segunda passagem. Que foi o primeiro ano que o Incrível. Santos veio forte, aí foi 2008, 2009, 10, 11. Aí As eu falei, sereias da Senhor, eu não Vila. acredito. 2015 tive a oportunidade de novo. Escolhi jogar onde? São Paulo. Mas Mas por que, mulher? não, na verdade assim, é que 2008, como tinha a parceria da faculdade, e o Santos na época só ofereceu um salário, eu dei a prioridade para ficar no Palmeiras. E 2015, eu já tinha dado a minha palavra para o treinador do São Paulo, na época, que eu iria jogar no São Paulo, porque eu estava jogando a Copa do Brasil pelo Foz Cataratas. E ele começou a conversar comigo, e aí ele falou que o São Paulo montaria, que ele teria o desejo de trabalhar comigo, tudo. Aí eu falei, tudo bem, um cara que eu trabalhei durante muitos anos, que eu admiro o trabalho dele, que é o Cello, treinador do Cruzeiro hoje. E aí, como eu já tinha dado a minha palavra, aí depois de alguns dias, teve o contato do presidente do Santos até então, na época, né? Falando do interesse, e eu falei que eu não podia, né? Eu dei a minha palavra. Aí eu falei, deixa para uma próxima. Quem sabe encerra minha carreira no Santos? Você fez esse meu pensamento, né? Quem sabe encerra Fica a minha carreira no dica. Santos? Fica a dica aí, Santos. Tem zagueira boa disponível. Uma coisa que eu vi, e aí voltando lá no início do nosso bate-papo, que eu acredito que não exista por acaso e nem coincidência, muito menos sorte. E eu fui reparando que em suas fotos e vídeos você está sempre com a faixinha de capitã. E para quem joga bola sabe que não é fácil você ser capitão do time, porque exige responsabilidade, exige uma liderança, né, e exige uma posição intelectual, às vezes, uma posição um pouquinho superior dos demais. E aí a pergunta é: você sempre carregou isso com você desde a base? Você foi adquirindo isso com a experiência? Você falou que você é uma zagueira técnica e zagueiro tem aquele privilégio de observar o campo por inteiro. Você quis ser capitã ou por você acabou sendo atraído? Eu nunca quis ser capitã. Porque. Não, porque assim, eu acredito que cada um tem a sua maneira de liderar a equipe, né? Tem a maneira que você fala, tem a maneira que você. Só sua postura já mostra que você é líder. Às vezes a maneira que você intervém em alguma situação, a maneira que você se coloca diante de alguma situação. Então, assim, eu acredito que existem vários líderes dentro de um, de um grupo. Então, o que eu sempre encarei quando eu era capitã era que nada mais é que uma faixa para tirar um par ou ímpar, eu representar minha equipe ali com um árbitro, tirar o par ou ímpar, ok, beleza, ganhou, ganhou, acabou. Porque dentro de campo ali todo mundo tem a forma de lidar com a situação e ser o líder, entendeu? Então eu sempre encarei essa faixa de capitã, sim, mas por escolha, eu não. Não. Eu cheguei até a Por... brigar com o treinador. Não quero, não, é você. Eu falei, meu Deus, eu vou deixar de orientar, não vou deixar de falar, não vou deixar de ser eu, por não ter uma faixa. Mas Não dá, né? tem coisas que. É algo que é seu. Você comentou aí que você gostaria de se aposentar no Santos, talvez, né? Uma possibilidade.
E, infelizmente, você está mais perto de dar tchau para o futebol do que você dar oi, né? Você já pensa em aposentadoria? É algo que ainda não passa pela sua cabeça? Ai, peraí. Você quer ser igual a Tem um formiga? meliante Oh! aqui que quer ficar, que quer participar. Tá bom, tá bom, tá bom, fica quietinho. Bom, em aposentadoria, penso sim, já tá mais perto do que você imagina, Evandro. Pera, tá. Porque assim, eu, na verdade, já tem uns 2 anos que eu falo, vou parar, vou parar, vou parar, e não paro. Mas o meu objetivo é jogar mais um ano no máximo e aí eu vou parar. Não tenho esse físico e essa. Eu tenho assim, eu tenho amor, eu sei que eu tenho. Vigor físico eu ainda tenho, mas eu acredito que é hora de parar. De dar espaço para essas meninas que estão vindo aí, de poder ser o alicerce dessas meninas, né? De estar trabalhando no meio, de poder contribuir fora de campo com tudo aquilo que eu aprendi durante esses 22 anos aí no futebol feminino. E após essa aposentadoria, pensa em trabalhar no futebol? Não quer mais saber disso? Penso sim, penso. A minha ideia, a princípio, é ser treinadora. Eu quero ser treinadora. É claro que vai se preparando, fazendo curso, tudo, mas tudo é um processo, né? Então, vamos começar ali de baixo, e aí subindo, e aí daqui uns 5 anos tá à frente de uma equipe aí, né, trabalhar devagarzinho. Com certeza é sucesso, né? Porque não é à toa que você sempre foi capitã, tem toda uma trajetória aí longa no futebol, sabe entender o jogo, sabe falar, sabe se posicionar. Pelo menos pelo que eu já te assisti, não é explosiva, vai saber orientar, né? Então tem tudo para ser uma boa treinadora. Preciso só falar aqui que o Nino passou, eu não sei se você se lembra dele, que é um dos craques que passaram pelo bairro também, Jogava te mandar um abraço. demais. Esse Você era é um craque. doido. Tomava uma de Obrigado, rolinho Nino. dele. Até hoje ele dá, viu? Ele é sem vergonha, esse cara aí. Nossa, demais. E aí, infelizmente, né, neste momento que já tá quase dando tchau, qual foi o principal título ou o principal momento da sua carreira? Principal título, nossa, tem alguns. Eu acredito que o meu primeiro mundial universitário, que nós fomos campeãs, em 2001, com 19 anos, ser campeã mundial, uma coisa que marcou muito para mim. Ser campeã paulista pelo Palmeiras também, 2001. Quando disputei a Copa do Mundo, 2011, isso foi fantástico. E ser campeã das nações africanas. Foi um título. Esse título, eu acho que de todos é o que mais vai ficar marcado na minha memória. Das Nações? Assim, dos mais antigos, sim. O mais recente foi o acesso do Real Brasília. Esse foi marcante também. Acho que é que assim, que cada um tem algo especial, né? Um momento diferente da carreira, né? Tem, mas tiveram alguns bem marcantes. Caramba. Você tem noção de quantos títulos você conquistou durante sua caminhada? Não. Não, eu não. Nunca parei pra pensar, é verdade. Eu tenho uma caixinha lá que tem as medalhas lá. Vou guardando, vou jogando, vou guardando, vou guardando, vou guardando, vou guardando, vou guardando. Eu nunca parei pra pensar. Tem bastante isso também. Futsal, então, nossa, bastante.
Mas tem alguns. Tem E alguns. aí. Não tenho noção. Ficou legal. E aí, de tudo isso aí, de tantos títulos, tantos momentos marcantes, mais de 20 anos de carreira, você mudaria algo na sua caminhada? Eu acho. Mas é que eram momentos diferentes. Eu até brinco. Falo assim, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu acho que eu jogaria mais 10 anos. Porque a noção que você tem e o aprendizado que você vai ganhando durante os anos, você vai pensando, nossa, se eu soubesse não tinha feito um trabalho assim. Deu uma travadinha, deu uma travada. Oi, Evandro. Calma aí, Dulce. Voltou. Voltou? Voltou. Se eu soubesse, eu não tinha feito um trabalho assim. Eu falo mais da parte física. Eu acho que se eu tivesse me cuidado melhor lá atrás, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, talvez pudesse ser diferente, talvez, né? Não sabemos. Mas fora isso, eu faria tudo de novo da mesma maneira. Começaria jogando bola na rua, não mudaria nada. Jogando bola na escola com o Fernando que tá aqui, o Nando. Foi ele que falou que você era craque. É, Nossa, Dulce, meu é Deus que do céu. eu só queria saber de jogar futebol. Chegava na escola às 7 horas da manhã, a aula começava às 7h30, eu chegava às 7 porque eu queria jogar meia hora antes de entrar na aula. Aí tinha um intervalo. No intervalo, eu queria jogar futebol. Procurar a Dulce, tá na quadra com os meninos jogando bola. Só tinha os meninos jogando futebol. Meu Só a Deus do Dulce. céu. Final de semana, Dulce jogando futebol. Chegava da escola, das 4 às 8 da noite, os meninos jogavam na rua, a Dulce tava jogando bola na rua. Era só isso. E valeu a pena, né? Valeu, valeu, Valeu a valeu. pena. Valeu a pena. Graças a Deus, valeu muito a pena. Eu não tenho o que reclamar. Da hora. Dulce, infelizmente chegamos ao nosso momento de despedida. Suas considerações finais, seus agradecimentos. Eu queria ter uma galerinha que já entrou, já saiu, talvez se mais pra frente der uma olhadinha, né, no vídeo de novo, mas eu queria agradecer o professor Paulo, que é o treinador do Ariquemas de Rondônia. Conheci ele fui fazer um curso de treinador e conheci ele, um profissional excelente. O professor Rodrigo, auxiliar do Corinthians, o Preto, do futsal do Corinthians, treinador, a Bárbara Santos aqui, jogou comigo no Real, hoje está lá em Portugal, uma amigona que o futebol me deu, a Jaque, zagueira, baita zagueira que está no Bahia agora, a Nica, toda a galera que entrou aqui que eu conheço, se eu esquecer algum nome me perdoa, mas a Marcinha, que é lá de Natal, que eu convivi com ela aí uns meses atrás, que eu fui disputar lá o estadual pela União. Sou grata, né, pela oportunidade que eles me deram lá. A Valessa também entrou aqui, a treinadora. Enfim, todos vocês. Nino, para de ficar dando rolinho nas pessoas, porque o negócio tá... A Monique, craque, artilheira também. Então, queria agradecer a todos vocês que participaram, que estiveram aqui com a gente. Evandro, tio e a tia. O tio não tá aqui, mas eu sei que a tia tá aqui, ó, fervorosa, mandando mensagem. Quando passar toda essa pandemia aí, vamos marcar de se ver, dar um abraço. A gente mora aqui pertinho, pô. Tá todo mundo aqui ainda, né? Sim. Então, queria agradecer mesmo. E é sempre bom, né, a gente relembrar algumas histórias. É isso que nos move. E é isso que ainda me move jogar. Esse sentimento, esse amor que eu ainda tenho pelo futebol. Então, enquanto isso não morre dentro, eu não consigo parar. Mas eu sei que tá chegando. Mas, vamos lá. Obrigada mesmo. Antes das minhas considerações, eu preciso fazer o momento da foto. Então eu vou desativar os comentários. A A você que foto. está nos assistindo, A foto. nós, A foto. nós faremos uma pose aqui entre 3 e 5 segundos. Você tire o seu print e poste, nos mande essa foto que eu preciso ter um registro com essa sensacional jogadora.
Faz a pose aí, Dulce, para quem puder tirar foto. Quem tirou, tirou. Quem não tirou, não tira mais. Dulce, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Eu já disse algumas vezes, já disse para algumas pessoas e preciso novamente dizer a você e para quem está nos assistindo e nos ouvindo pós ao vivo. Eu te olhava, ainda falei hoje para minha esposa, quando eu vi a sua altura, eu falei, nossa, mas a Dulce quando era criança ela parecia ser tão alta, tão grande. E eu lembro de te ver com o uniforme da faculdade, com o uniforme do Palmeiras. E eu costumo dizer que quando eu vejo um do bairro que deu certo, que conseguiu prosseguir, eu me sinto junto, né, com essa pessoa, eu me sinto vencedor com ela também, porque de certa forma ela está levando a mesma raiz que a minha, né, que ela pisou, essa pessoa pisou no mesmo chão que eu, e talvez você não saiba o poder que você tem e a força que você tem no nosso bairro, na sua modalidade, na cidade, no país. Então, para mim, é sim, de fato, um momento muito especial poder ter falado com você, poder ter conhecido mais sobre a sua história, de alguém que eu tanto admirei, tanto observei, né? E hoje a gente ter esse papo, poder estar aqui perto de você, ainda que longe. Então, muito obrigado de coração pela oportunidade, por esse momento. Saiba que hoje você fez um fã feliz, viu? Muito Imagina, obrigado de eu sou verdade. grata. Eu acredito que Deus ele une pessoas por propósitos, né? Então não foi à toa, a nossa caminhada não está sendo à toa, né? Então que acima de tudo que Deus ele seja louvado pelas nossas vidas e que a gente continue aí galgando e podendo ser exemplo cada vez mais, né, para as pessoas. E que quando lembrar vai falar assim, nossa, a galera lá do Rodrigues Alves, da Francisco Lipe, não tem sensação melhor. Isso é uma coisa que fica guardada, né? É Mas eu isso. que agradeço a oportunidade. Eu queria só responder aqui, Evandro. Eu acho que o Rogério Saidos perguntou o paradeiro da Tiganinha. Hoje a Tiganinha, ela é uma das melhores coordenadoras do futsal feminino, lá de Santa Catarina, se eu não me engano, a equipe dela. Eu esqueci o nome, mas ela é coordenadora hoje de futebol. Bacana. Tá bom? Dulce, brigadão. A você que nos assistiu, muitíssimo obrigado. Terça-feira que vem tem um papo sensacional aqui com um rapaz que ele fotografa e filma alguns documentários da Netflix. Então você já assistiu algum documentário dele? Esteja ligado aqui conosco. Terça-feira, 22 horas, live Nós por Nós. Obrigado, Dulce. Valeu. Boa noite. Valeu, Boa noite. rapaziada. Tchau, Tchau, tchau. gente.